Vamos nessa, povo. Parte número 4 da nossa aula número 4, né, de serviços públicos. Hoje nós vamos falar sobre a concessão de serviços públicos. Para poder chegar nesse assunto, deixa eu te dar só uma ideia geral, porque na próxima parte eu vou te explicar melhor a diferença aí dos termos que eu vou utilizar nesse momento. Mas só para você entender o seguinte. Lembre-se que a prestação do serviço público é uma forma de descentralização da administração, né? Se você lembrar, nós temos como forma de descentralização a ideia da descentralização da administração direta, criando ou autorizando entes da administração indireta, que nós chamamos de descentralização por outorga legal, ou simplesmente descentralização por serviço, tá? E nós temos uma descentralização chamada descentralização por delegação, que é quando você transfere uma obrigação do Estado para um particular. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, tá? Pode ser um consórcio de pessoas, não me importa. Aqui a gente chama de descentralização por delegação ou descentralização por colaboração, tanto faz. O que nós estamos trabalhando é exatamente essa descentralização aqui, tá? Enquanto na descentralização de cima, se você lembrar, a gente falou sobre isso. Eu transfiro titularidade e execução para aquelas pessoas da administração indireta, por exemplo, o INSS, como eu dou como sempre como exemplo, né? Ele é o titular, é responsável pela pasta e também é quem executa. Na descentralização que a gente vai estudar a partir de agora, você transfere apenas a execução. O titular continua sendo o Estado. Por isso que a gente tem aquela questão de responsabilidade civil, que a gente vai estudar mais para frente, com mais detalhes. A gente tem o Estado sempre como responsável maior. O que eu quero que você entenda? O artigo 175 da Constituição Federal é responsável por falar como que o Estado pode transferir a uma outra pessoa a prestação do serviço público. E esse artigo 175 da Constituição, ele fala sobre duas formas de transferência. Ele fala da concessão de serviços públicos, que aí surge o termo concessionário, e da permissão de serviços públicos, que surge aí os permissionários. Porém, a Constituição Federal, principalmente no artigo 21, tá? São 2 ou 3 incisos ali, depois eu mostro isso com mais detalhes. Ela fala de uma terceira forma de descentralização, chamada autorização de serviço público, que surgem lá os autorizatários. O que eu quero que você entenda? Dessas 3 formas de você transferir a execução de algo, e meu gato está aqui, se vocês estiverem vendo na câmera, não sei se ele está aparecendo, não está aparecendo, tá? Meu gatinho aqui, você quer participar? Olha, não, né? Então deixa eu gravar e depois a gente conversa, beleza? Essas 3 formas, a mais comum de você encontrar, a que mais tem regra e a mais importante de todas é a concessão. Então você vai perceber que praticamente todo o nosso trabalho a partir de agora vai ser para falar sobre a concessão de serviços. Como eu te falei, no próximo vídeo eu vou te explicar a diferença entre os 3. Mas a própria Lei 8987 de 95, que eu te falei que é a nossa lei de serviços públicos, né, a Lei Geral de Concessão e Permissão, até a matéria do meu livro, né, ela vai tratar sobre concessão e vai dizer lá no artigo 40 que para permissão de serviço público aplicam-se as mesmas regras de concessão. Então ele acaba meio que igualando, mas são 2 dispositivos diferentes, tá? Então fica para a próxima parte do vídeo, mas eu queria que você entendesse que a concessão é uma das formas mais importantes que você tem de conseguir chegar até uma prestação, um contrato de prestação de serviço adequado, tá? E essa concessão, ela exige sempre um procedimento de licitação prévio, tá? Próximo vídeo a gente fala com mais detalhes sobre isso. Pois bem, a partir do momento que o Estado, através de uma licitação, ele transfere para um particular, e aqui necessariamente vai ser uma pessoa jurídica ou um consórcio, tá? Não existe concessão para pessoa física. Quando o Estado transfere para o particular através de uma concessão a prestação do serviço, você precisa entender que essa concessão de serviço ela pode ser feita de diversas formas. Esse é o assunto da nossa aula de agora. Eu quero te mostrar quais são os tipos de concessão que você pode se deparar. Vamos lá. Tudo começa com a concessão chamada concessão comum. O que é a concessão comum? É o seguinte, a partir de agora vamos usar as terminologias corretas, tá? O poder concedente, que é o Estado, que é quem faz o procedimento licitatório para conceder, ele contrata o concessionário, que é, obviamente, a pessoa que ganhou a licitação e firmou o contrato, né, o particular. E aqui que está o detalhe. Numa concessão comum, após o poder concedente transferir para o concessionário a execução do serviço,
O concessionário ele será remunerado pelo serviço, vou colocar aqui o contrato, que tem a transferência do serviço, ele vai ser remunerado pelo serviço na cobrança direta ao usuário do serviço público. Então, numa concessão normal, o Estado transfere para uma pessoa a prestação do serviço e esse serviço vai ser custeado, né, vai ser remunerado mediante uma cobrança direta para o usuário. Então, 100% da remuneração do concessionário numa concessão comum advém da cobrança do serviço ao usuário. Vamos ao exemplo mais comum do mundo. A prefeitura da cidade X, ela contrata a empresa Y para prestar o serviço de transporte público coletivo, serviço de ônibus. Beleza? Podia ser metrô, podia ser outra coisa, vamos para ônibus, que é o clássico. Quando você embarca, você é usuário do serviço, você paga uma tarifa. Pronto, tá aqui. Essa é a concessão comum. O Estado não vai pagar nada. O Estado paga 0 para o concessionário e você paga 100% do serviço. Então, isso é uma concessão comum. A grande característica para a prova, para você identificar uma concessão comum, o concessionário é custeado, né, ele é remunerado pelo serviço prestado 100% pelo próprio usuário. Beleza? Então, isso que faz você identificar uma concessão comum. O que importa é o seguinte, a concessão comum ela pode ser firmada de duas formas. A concessão comum simples e a concessão comum precedida de obra. Observa que eu te falei, obra não é serviço público, mas ela pode fazer parte da necessidade anterior à prestação do serviço. Como é que funciona isso? Na concessão comum simples, basta firmar o contrato para que eu já tenha imediatamente cobrança pelo serviço junto ao usuário. Então, eu faço a licitação, beleza? Vamos dizer que eu sou uma empresa que quer prestar serviço para a administração pública. Eu participo da licitação, firmei o contrato, começo a prestar o serviço e já cobro pelo serviço. Na precedida de obra, o edital de licitação, ele vai prever, isso aqui é importante, tá? A necessidade de, após firmar o contrato, ser realizada a obra, para depois que a obra estiver pronta, aí sim começar a custear, começar a realizar a cobrança do serviço. Presta atenção, na concessão comum precedida de obra, a obra ela é uma etapa essencial, indispensável para o início da prestação do serviço e consequente cobrança. Vou te dar um exemplo clássico. Imagina uma rodovia estadual, tá? E essa rodovia estadual ela vai passar por um processo de concessão. Então, a minha empresa, a empresa Dalmo Corporation, vai lá e ganha a concessão. Me tornei um concessionário. Só que o edital de licitação dizia o seguinte, a empresa que ganhar a concessão, ela primeiro vai ter que pegar essa via aqui e duplicar. Então eu vou precisar pegar essa parte, que é a parte existente, e vou ter que fazer uma obra para duplicação da via. Depois que a duplicação da via finalizar, aí eu posso começar a cobrar lá o pedágio e, consequentemente, me remunerar. Nossa, eu botei pedágio com 2 Os, eu tô bêbado. Me remunerar, como eu não consigo apagar só o negocinho, então esquece esse O aqui, tá? E me remunerar pelo serviço. Então qual é a ideia aqui? A ideia é que, enquanto a obra de duplicação da via não estiver pronta, eu não posso começar a cobrar o pedágio. Eu lembro lá no Rio de Janeiro, quando eu fazia muito, muito a locomoção na chamada Niterói-Manilha. Você pegava ali de Manilha para ir para Niterói e tal. Eu saía de Magé, então, consequentemente, como eu saía de Magé, eu tinha que passar por Manilha para depois chegar a Niterói no transporte público, né? Ou de carro também. Não que seja o único caminho, tá? Poderia ir por outro caminho e pegar a ponte de Niterói, mas o caminho que eu fazia comum era esse, que era mais inteligente também. Qual era a ideia? Que, apesar de ser um inferno ali, de Manilha. Qual é a ideia? Essa rodovia que liga Manilha a Niterói, ela foi concedida, ela passou por um processo de concessão. E assim, a empresa que ganhou, a primeira coisa que ela fez no começo da rodovia, construiu o pedágio. Só que era legal que a gente passava pelo pedágio, o pedágio estava todo montado, tá tudo, as cabines, tudo certinho, mas não estava funcionando. Por quê? Porque existia a necessidade de uma obra realizada antes. E a empresa não tinha acabado a obra ainda. Então ela já fez o pedágio, mas não podia cobrar. Depois que a obra acabou e a parte precedente foi respeitada, aí sim a empresa pôde começar a cobrar o pedágio. Foi engraçado que a empresa se preocupou em montar o pedágio primeiro para poder tentar se remunerar, aí ela se ferrou, porque o Estado falou, não, primeiro você faz a obra.
Tá? Então, nos dois casos, 100% da remuneração vem da cobrança de tarifa do usuário. No caso, o pedágio, o serviço de transporte. A diferença entre um e outro é que em uma basta ganhar o contrato que você já começa a cobrar, na outra você tem que fazer uma obra. Porém, nós chegamos num ponto em que os valores se tornaram muito altos, né? Valores plural, né? Por favor. Então, esse alto valor necessário de investimento, seja para a obra que vai realizar o serviço ou para a própria prestação do serviço, começou a afastar interessados. Porque, convenhamos, quando você ganha um contrato, né, precedido de obra principalmente, você vai ter que fazer um investimento inicial, então você investe tudo para poder fazer a obra, para depois você recuperar seu investimento com a cobrança. E, pô, cara, as obras cada vez mais caras, os investimentos cada vez mais complexos, ninguém se interessava. Por conta disso, foi necessário surgir uma novidade de instrumento no direito administrativo, que foi a chamada concessão especial de serviços públicos, que você conhece normalmente como PPP, a parceria público-privada. Na verdade, não existe para nós, entre aspas, a parceria público-privada. Ela chama-se concessão especial de serviço. Claro, entre aspas, porque no dia a dia você vai encontrar muito esse nome, nas provas você vai encontrar esse nome, mas quando você fala em parceria público-privada, a concessão é especial. E aqui é que entra o grande detalhe. A concessão especial, ela pode ser uma concessão especial administrativa. Presta atenção nisso aqui, que é o que mais cai em prova em relação a tipos de concessão de serviço. E ela pode ser uma concessão patrocinada. Dalmo, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, numa concessão comum, você lembra, poder concedente, concessionário, 100% cobrando o usuário. Na concessão especial, quando ela for administrativa, você tem o poder concedente, ele firma contrato com o concessionário, presta atenção. Só que o concessionário ele é remunerado 100% cobrando o serviço do próprio poder concedente. No caso, o nome da concessão especial administrativa, o nome é administrativa porque é a própria administração pública que é a usuária final do serviço. Então, eu não vou cobrar isso do usuário comum, eu vou cobrar do próprio poder concedente. Por que surgiu a PPP? Até eu acabei pulando essa parte, né? Porque no caso da PPP, o investimento é diferenciado. No caso da administrativa, vamos pensar o seguinte. O exemplo clássico, construção de presídio. Eu sei, quem usa o presídio é o preso, mas quem custeia o serviço do presídio é o próprio Estado, através do nosso dinheiro, claro, lembrando que é um serviço público que é custeado com o recurso geral do Estado, que é o imposto, né? Imagina eu chegar para você e falar, eu quero contratar sua empresa para construir um presídio, beleza? Só que esse presídio vai custar 50 milhões de reais. Depois que você terminar de construir o presídio, aí você vai cobrar das famílias do preso, você vai cobrar do pessoal aí, e se tiver preso, beleza, você recupera os 50 milhões, senão você que se ferre. Quem vai querer? Porque assim, vamos dizer que eu vou cobrar da família do preso, que não é o que acontece, eu sei. Quem me garante que a família do preso vai ter dinheiro para me pagar? Então, o risco do investimento é muito alto. Eu não quero ter que cobrar de uma pessoa que eu não sei se tem solvência, um valor altíssimo de investimento. Como é que eu vou acabar, né, amortizando o meu investimento? Não vou. Então, o que aconteceu com a concessão administrativa? Eu chego para você e falo, não, fica tranquilo, você vai investir uns 50 milhões lá, só que quem vai te custear sou eu, o Estado. Então você tem toda a garantia do mundo de que eu vou te pagar. E você vai ter garantia que vai ter preso, porque o que tem de vagabundo no Brasil não é pouco. Então fica tranquilo, vagabundo não de à toa, vagabundo criminoso mesmo. Fica tranquilo que você vai ter gente, você vai ter dinheiro e você vai amortizar o investimento. Então você percebe como é que se tornou algo muito mais interessante para o investidor? O cara olha e fala, não, beleza, eu vou investir uma puta de uma grana, mas o dinheiro, eu vou conseguir recuperar esse dinheiro, porque quem vai me pagar é a própria administração. Então, no caso, vamos lá, concessão especial administrativa, no caso, é poder concedente, concessionário e poder concedente. O próprio poder concedente custeia 100% do valor. No caso da patrocinada, agora veio minha outra gata aqui fazer uma visita. O papo é o seguinte, de novo, o poder concedente faz licitação, ganha o concessionário, porém, a remuneração do meu serviço ela vai ser feita tanto pelo usuário quanto pelo poder concedente. Então, na realidade, o que acontece aqui? Eu vou cobrar
um percentual do valor do serviço para o usuário e outro percentual do valor para o serviço para a administração pública. A administração pública, ela patrocina, olha o nome, uma parte do valor. Um exemplo, eu ganhei uma licitação para poder fazer uma extensão do sistema ferroviário e cobrar pelo serviço. Só que para valer a pena todo o investimento, de A para B, o serviço rodoviário vai custar R$10 o bilhete. Tarifa é R$10. Sendo que se você pegar de ônibus, por exemplo, esse mesmo caminho, tudo bem que o ônibus vai demorar mais, vai dar mais volta e tal, você pagaria R$3 e não 10. É óbvio que o valor está muito alto, né? Tudo bem, meu gatinho querido? Então tá bom. Meu gordinho. É óbvio que o valor está muito alto. Quem vai querer pagar isso? Que empresa vai querer investir numa extensão de linha ferroviária que é caro para poder depois cobrar R$10 e não ter ninguém usando? Então o Estado vem e fala o seguinte, cara, não dá para cobrar mais barato que isso não? Não, não dá. Então uma concessão comum não rola. Beleza, nós vamos fazer o seguinte, você vai ter os R$10 que você queria. Você vai cobrar R$5 do usuário. Ah, mas e os outros R$5? Quem vai pagar sou eu. Então o usuário custeia 5, o poder concedente custeia o resto. Por isso que o nome é concessão especial patrocinada, porque o Estado patrocina um percentual. Detalhe, na patrocinada, o Estado, o poder concedente, ele pode custear até 70% do valor. Então, o usuário ele vai ter que pagar, no mínimo, 30% do valor da tarifa. Senão, se o Estado absorver 100%, vira uma concessão especial administrativa e não patrocinada. Tá? Isso aqui está na própria lei da concessão especial da parceria público-privada. Beleza? Olha como é que é fácil para a prova. A questão ela vai vir falando, quem custeia o serviço é o usuário. Concessão comum. Só basta ver se ela tem uma obra precedendo ou não. Mas quem está custeando é o usuário, mas uma parte é pelo Estado. Concessão patrocinada é muito fácil. Se você conseguir identificar quem é que remunera o serviço, essa concessão fica fácil de identificar. Eu só preciso que você leve para a prova o seguinte. A parceria público-privada ela tem algumas regras. A primeira regra é o valor mínimo para ser feita uma concessão, um contrato de concessão especial, é de R$10 milhões. Cuidado com questões antigas, tá? Porque, salvo engano da minha parte, foi em dezembro de 2018, se eu não me engano foi dezembro, por ali 2018, houve uma alteração do valor, tá? Pode ter sido um pouco antes, eu posso estar meio bêbado. Mas houve uma alteração. Antigamente, a lei falava 20 milhões. Então, se você pegar questões aí de meados de 2018, pegar questões de 2017, 2016, é bem capaz de você pegar a questão em que a resposta correta trazia 20 milhões. Cuidado, que essa questão está desatualizada, tá? Hoje, o valor mínimo para uma parceria público-privada é R$10 milhões. Então, o edital de licitação prevê um contrato mínimo de 10 milhões. Além disso, a PPP ela pode ser firmada por, no mínimo, 5 anos e por, no máximo, 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Então, a lei ela diz que o mínimo de duração do contrato de uma concessão especial, a comum não tem isso, é especial, é de 5 anos, que considera-se um tempo razoável para amortizar o investimento. E o tempo máximo é de 35 anos. Outra coisa, para firmar o contrato de PPP, é necessário tem que criar uma chamada sociedade de propósito específico, também conhecida como SPE ou SPE, dependendo de onde você estiver do país. O que é isso aqui? Imagina o seguinte, numa parceria público-privada o nome já diz, eu tenho parte de dinheiro público, parte de dinheiro privado, eu estou juntando esses dois para criar uma parceria. Quem é que vai mandar na parceria? Quem é que vai ser o dono, digamos assim, do CNPJ? Quem é que vai responder judicialmente? Quem é que vai tomar a decisão? Bom, se eu deixar na mão do público, o público tem que atender o interesse público sempre e não pode pensar em dinheiro. O privado não vai se interessar. Se eu deixar na mão do privado, o privado só vai pensar em dinheiro. O público não vai gostar porque ele tem que cuidar do interesse público. Então o que a gente faz? Ao invés de ficar nessa briga quem vai o quê, para que o contrato seja assinado, cuidado com isso aqui, a assinatura do contrato será feita com a sociedade de propósito específico. Essa sociedade é uma nova pessoa jurídica, tá? Que é composta por parte do povo que representa o poder público e parte do pessoal que representa o poder privado. Então, na verdade, eu vou ter uma nova pessoa jurídica que vai assinar o contrato. Não é nem o Estado que assina, nem o particular que assina, o privado que assina.
é essa sociedade que assina o contrato. Dalmo, para participar da licitação, eu preciso já compor a sociedade? Não. Para participar da licitação, você tem que fazer um protocolo de intenções ou simplesmente fazer um acordo de intenção, não interessa, dizendo que caso seja vitoriosa aquela parceria, eu me comprometo, então você vai fazer um compromisso, né? Um protocolo de intenção, um protocolo de compromisso, eu me comprometo a firmar a sociedade de propósito específico para aí sim assinar o contrato. Atenção, eu só exijo a sociedade criada para assinar. Isso já caiu em exame da ordem, isso já caiu em algumas provas de nível médio. É exigida a criação da sociedade para participar da licitação. Não, burrice, né? Eu vou criar uma sociedade, participo da licitação, perco, desfaço a sociedade. Burrice. Não. Quando eu declaro vencedor, quando eu tenho a adjudicação, vou assinar o contrato, aí sim eu crio a pessoa jurídica, tá? Então essa sociedade de propósito específico só é criada para assinar o contrato. Fácil, né? Mas vou ser bem sincero, muita atenção para saber identificar quando a concessão é comum ou especial. Isso cai bastante em prova, belezinha? Então, fim de aula, terminamos aí esse vídeo. Próximo vídeo eu te faço aquela... Vai ser um vídeo até rápido. Eu faço aquela diferenciação entre concessão, permissão e autorização para você poder entender bem esses meandros. Mas perceba a importância da concessão. É o contrato mais complexo que nós temos e mais comum na prestação do serviço. Beleza? Então, um abraço e até a próxima aula.